Olá pessoal, a gente vai falar nesse vídeo, a partir de agora, nós vamos fazer princípios de reanimação cardiopulmonar de leigo treinado. Então a gente vai iniciar aqui procedimentos de ventilação, tá? E aí a gente vai fazer a chamada RCP 30x2. Vamos começar isso aqui, a gente está então na semana do dia 5/10. Esse vídeo está sendo direcionado para o pessoal que está nas disciplinas de suporte emergencial à vida, primeiros socorros e atendimento a emergências. Nessa semana a gente vai atuar ainda em RCP. Na semana anterior a gente falou sobre a RCP só compressões, que era a RCP para leigos. E hoje a gente entra com ventilação, falando de leigo treinado e de princípios ali de ventilação emergencial em APH. Vamos retomar, fazer uma revisão rapidinha sobre o que a gente viu na semana passada, sobre a RCP de qualidade relacionada à compressão torácica. E aí na sequência a gente começa a falar de ventilação. Na semana passada a gente falou sobre princípios de segurança. Então antes de abordar a vítima a gente verificava a segurança, a minha segurança, a das pessoas próximas, do ambiente e da vítima, onde a gente dava atenção para a segurança com relação ao local, a situação, as pessoas próximas e a vítima, pensando na minha condição de segurança como primeiro socorrista, né, como primeiro atendente. Na abordagem eu falei para a gente sempre abordar a vítima numa posição de alinhamento do meu tórax com a cintura escapular, de forma que aqui eu tenho acesso. Em mal súbito, em casos clínicos, eu falei também que a gente pode abordar a vítima sem muito cuidado com relação à estabilização, desde que eu tenha consciência e certeza de que trata-se de caso clínico. E que em trauma seria interessante a gente adotar algum tipo de conduta para a estabilização do segmento cabeça, pescoço e tórax, né? Uma vez que a gente está aqui pensando em prevenir lesões, fazendo restrições da movimentação da coluna. Na abordagem da vítima de mal súbito, eu comentei que a gente devia fazer então, começar pela responsividade, em que a gente atuava chamando a vítima. Ei, você está bem? Ei, você está bem? Ei, você está bem? E na ausência de resposta, a gente considera então vítima inconsciente. O objetivo disso aqui não é avaliar o nível neurológico, é apenas avaliar se ela responde, por isso, responsividade. Se a vítima não responde, eu disse para você verificar se ela respira. Então a gente busca a presença de movimentos ventilatórios espontâneos, apenas observando, por inspeção, do nariz ao abdômen, se há movimentos ventilatórios. A pessoa ventila fazendo movimentos abdominais, torácicos, e às vezes, em alguns casos, a gente consegue observar batimento de asa do nariz, uso de musculatura, movimentação da região da boca. Em busca desses movimentos, eu também comentei que a gente poderia, em alguns casos, fazer exposição do tórax. Desconsiderem o ferimento, né? E, na ausência de movimento ventilatório, eu considero que a vítima não ventila. Veja bem, isso aqui é protocolo de avaliação para leigo e leigo treinado. Profissional de saúde checaria pulso, ok? Então aqui a gente está fazendo apenas avaliação por responsividade e ventilação. Se a vítima não ventila, o comando que eu dei agora foi chamar ajuda. E você, 192, SAMU, diz que a vítima não ventila. No chamado por ajuda, eu comentei que a gente precisa designar bem essa função, né, apontando para alguém, definindo para quem você está dando o comando, observando se ela cumpre. Pedindo para que ela acionasse, né, a gente faz um gestual de você, liga, SAMU 192, diz que a vítima não respira. Esperando que depois do atendimento ela vai receber mais instruções e a gente possa ajudar. Nesse caso, para o leigo e leigo treinado, se a vítima não responde, não ventila, chamei ajuda, a gente começa a fazer a RCP só compressões. Então, leigos são orientados a fazer RCP apenas por compressões torácicas. Esse assunto foi o que a gente tratou na semana passada. Nesse caso, eu falei para você localizar a metade inferior do externo e iniciar as compressões. A localização da metade inferior do externo pode ser feita de diversas formas. Eu posso encontrar abdômen, mole o osso, encontrei o processo chifoide. Na sequência eu vou fazer para vocês uma descrição mais anatômica disso aqui.
E se eu fizer uma observação da fúrcula, né, da incisura jugular aqui do corpo do externo, eu tenho uma noção da dimensão do osso externo. Na metade inferior, posiciona a mão, de preferência a mão não dominante. Outras pessoas vão fazer com o dedo anelar, acha o processo tifoide, imediatamente acima dele teria que colocar a mão, não importa, né? O que importa é a posição da mão na metade inferior do externo. A mão dominante, preferencialmente por cima, entrelaça os dedos e tira o contato dos dedos das costelas, posicionando-se a 90 graus em relação à vítima, né? Sente a resistência do tórax, no mínimo 5 centímetros de profundidade do adulto, e aí acelera para 100 a 120 por minuto. Nesse caso aqui, a gente comentou que o atendente leigo vai ficar fazendo compressões até a vítima mostrar sinais de recuperação, até ele cansar e trocar com alguém, até o socorro especializado chegar no local, até o local ficar inseguro e ele se evadir do local com ou sem a vítima. Beleza? Vocês, por gentileza, nas suas plataformas, né? Cada um aí tem uma plataforma diferente, façam uma lista de questionamentos para que a gente possa produzir um vídeo só com as dúvidas importantes, né? As maiores dúvidas, as mais frequentes, e de repente até fazer a nossa discussão ao vivo em reunião sobre essas dúvidas, tá? Então anote as dúvidas e escreva para mim na plataforma. Vamos abordar agora a questão do treinamento do leigo. A partir do momento em que um primeiro socorrista entende o funcionamento da RCP só por compressões, vou pegar aqui um material para a gente usar. A partir do momento em que esse socorrista leigo então entende o procedimento de compressão, e aí entra o conceito de compressão de qualidade, em que ele entende a profundidade, que no adulto é de no mínimo 5 centímetros, a velocidade, que no adulto é de 100 a 120 por minuto, a posição das mãos, que no adulto é na metade inferior do tórax, que ele deve fazer compressão e permitir o retorno do tórax, que ele não deve parar de fazer compressão se não for necessário, minimizando essas interrupções. E que surgiu uma dúvida aí na semana passada com relação a duas coisas: o lado da compressão, que não importa se eu estiver para cá ou para lá, e lesões iatrogênicas. Então, por exemplo, há uma possibilidade de lesão de arcos costais. Quais são as possibilidades que existem aqui numa compressão nesse caso? Eu posso ter uma vítima, por exemplo, que já sofreu um trauma de costela e na compressão eu crio um aumento dessa lesão ou novas lesões. Eu posso ter uma vítima com fragilidade óssea em arcos costais e a pressão produzindo uma lesão, uma fratura, e isso pode ser pela força também, se eu estiver fazendo força demais. Por isso que eu sempre nos treinamentos eu falo para a pessoa treinar: põe a mão e sente a resistência do tórax. Por quê? Se isso aqui for um cara triatleta, um monstrão de academia, musculoso, enorme, 2 vezes o meu tamanho, eu posso pular em cima dele aqui que dificilmente eu vou causar alguma lesão. Agora, se for uma idosinha de 90 anos que está aqui caída na minha frente, a característica de força que eu devo aplicar não é a mesma. Por isso que não existe receita para isso aqui, né? E aí eu costumo dizer no treinamento que você então precisa sentir a resistência do tórax e entender a força e a mecânica corpórea que você precisa para produzir a compressão numa profundidade adequada e só depois ganhar velocidade. Acontece que eu percebo em treinamento que se você orienta o indivíduo a começar pela velocidade, ele pode fazer duas coisas. Ele pode começar forte demais ou fraco demais. E aí ele está focando só na velocidade e está fazendo uma compressão muito fraca. Tá? Ou ele está focando na velocidade e fazendo uma compressão muito forte. Então, o que precisa aqui é ponderação. Tá? Foi perguntado então sobre a lesão iatrogênica, né? Se eu causo uma lesão. E a resposta foi: se efetivamente essa vítima tiver em parada cardiorrespiratória, isso aqui é uma consequência possível. O importante é a gente saber argumentar. Se você tem argumento para explicar o porquê você está fazendo, tudo se justifica. Se essa vítima efetivamente estiver em parada cardiorrespiratória,
você tem que continuar a RCP. Então a orientação seria: melhora a posição da sua mão, reflete melhor aqui a profundidade que você está usando de compressão, melhora mais ou menos o seu posicionamento para tentar não ocasionar isso de novo, mas tem que continuar, ok? Pode acontecer também de se fazer uma pressão na metade inferior do externo e subluxações da coluna torácica serem reduzidas. Então você comprime aqui e escuta um troque, porque você colocou a coluna no lugar. Tá? Isso é comum. Mas vai acontecer uma vez só também, né? Apertou, faz barulho e não faz mais. O barulho lá embaixo, bem oco. Outra coisa que precisa ser evitada é a compressão em região epigástrica, né? Ou região aqui logo abaixo do arco costal, descentralizada, porque a compressão na região epigástrica pode produzir refluxo, aí aquele conteúdo vai para a região esofágica ou via aérea superior e a vítima faz a aspiração. Então o conteúdo que estava no estômago sobe para a faringe, o cara aspira e manda para a via aérea inferior. Esses são os cuidados que precisam ter, ok? Então, sobre as compressões, esses são os cuidados e características que a gente tem que levar em consideração. Agora a gente vai para a ventilação. Enquanto leigo treinado e profissional de saúde, a gente faz uma reanimação chamada de RCP 30x2. Essa reanimação 30x2 ela consiste em 30 compressões no tórax, seguidas de 2 ventilações por 5 vezes, 5 ciclos. Então eu faço 30x2, 1 ciclo, 30x2, 2 ciclos, 3 ciclos, 30x2, 4 ciclos, 30x2, 5 ciclos e reavalio. Tudo bem? Então 30x2, 1 ciclo, 5 ciclos, reavalio. A característica de ventilação, a gente vai usar a palavra ventilação e não respiração, porque respiração eu me refiro à respiração celular, né? Hematose alvéolo capilar. O que a gente está fazendo aqui é chamado de ventilação, que consiste em mandar ar. Eu estou fazendo a função de mandar ar para a via aérea. Essa ventilação ela pode ser feita de algumas maneiras. A primeira delas é a ventilação boca a boca, que passa a perder recomendação, uma vez que a proporção de risco-benefício para um mal súbito pode não se justificar. Isso pode mudar com o tempo, mas ainda é uma controvérsia em termos de se aplicar. Tá? Há mais risco do que benefício. Se a gente for considerar o benefício só da compressão, ele já se justifica em cima do risco biológico. A segunda maneira é de utilizar barreiras de proteção biológica. Barreiras que vão ficar entre o primeiro socorrista e a vítima. Dessas barreiras, existem alguns equipamentos e produtos que são comuns aqui no Brasil. O primeiro deles, eu vou mostrar alguns. Esse aqui é um produto chamado Face Shield. Depois eu mudo o ângulo da câmera para a gente poder trabalhar melhor a questão de técnica de utilização. Esse produto ele é chamado Face Shield. Ele é um plástico com um buraco no meio e esse buraco tem uma cobertura com um tecido que parece TNT. O objetivo disso aqui é fazer uma pseudoproteção biológica, né, cobrindo a região de boca e nariz da vítima, de forma que eu consigo aqui ventilar essa vítima, teoricamente sem risco biológico. Aqui vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, quando a gente vai fazer ventilação boca a boca, ou boca, face shield, ou pequenas estruturas de membrana aqui, de cobertura para a boca, a gente tem que considerar que a via aérea superior do adulto tem uma característica específica. Se eu fizer uma pressão positiva, se eu soprar ar na boca da vítima, apenas na boca da vítima, eu selo boca com boca, esse ar, por uma resistência aérea, né, resistência ao fluxo de ar, a tendência do ar é, ao invés de descer para a faringe e hipofaringe e se direcionar para a via aérea inferior, a tendência desse ar vai ser passar pelo palato mole e se direcionar para a cavidade nasal saindo pela narina. Então, se eu sopro a boca da vítima, o ar sai pelo nariz. Beleza? A maior parte dele vai sair pelo nariz. Por isso que nas ventilações
boca a boca, boca face shield ou boca máscara, boca, essa ventilação tem que ser feita associada a tamponamento da narina. Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? Em casos clínicos, tá? A gente tampa o nariz, fecha a narina, cria uma leve extensão do pescoço, abre a boca, sela boca com boca e faz uma ventilação. Essa ventilação, ela é uma ventilação que precisa durar 1 segundo. Então, eu não sopro na vítima, eu sopro na vítima. Beleza? Essa ventilação, boca, máscara, boca, ela precisa ter o cuidado de 2 principais cuidados. Primeiro, notar se está acontecendo vazamento de ar. Independente da técnica ou equipamento que eu utilizo, eu não posso deixar vazar ar por aqui, senão eu estou perdendo conteúdo que devia estar descendo. Segundo, sempre que a gente faz ventilação, o meu olho sempre vai lá para o tórax. Por quê? Eu quero ventilar a vítima e eu quero enxergar se essa ventilação está causando expansão do tórax. Se eu estou soprando aqui e não está expandindo o tórax, tem 2 coisas possíveis erradas. Ou há vazamento, e você não está identificando, está vazando pela máscara, saindo pelo nariz, ou tem obstrução de via aérea. Beleza? A terceira possibilidade seria você não estar identificando, mas não identificar uma expansibilidade torácica ali menos, de repente, falta de conhecimento, mas é a menos provável das 3, tá? Então, ou está vazando ar, ou tem obstrução de via aérea. Na presença de obstrução de via aérea e você não está conseguindo ventilar, elimina a ventilação e passa a fazer só compressão, ok? Não, você está perdendo tempo. Está fazendo ventilação com equipamento que você não está sabendo usar, está vazando ar, não está expandindo o tórax, isso é perda de tempo. Despreza o equipamento e a técnica e passa só para compressão. Muito bom. Esse equipamento, então, ele é utilizado dessa forma. A gente posiciona na boca da vítima e aí durante o processo de ventilação. Isso aqui é muito importante agora. Tanto esse produto quanto a máscara descartável, muitos instrutores aí dão treinamento e não colocam as pessoas para usar em bonecos que têm pulmão. E essa simulação é extremamente importante, porque não é fácil usar esse material. Por quê? Esse tipo de produto, ele precisa que seja vedado totalmente em volta aqui de boca e nariz. Precisa vedar completamente boca e nariz. Se você não vedar e soprar aqui, o ar vai sair por baixo. Isso aqui não vai funcionar, tá? Então o que a gente vai fazer? Mão em C, fecha todo o contorno da boca, a outra mão no nariz, aperta as 2 juntas e aperta contra a face para vedar completamente a volta. Faz aquela leve extensão que eu comentei e sopra. Solta, puxa o ar, comprime, sopra. E observa se fez expansão do tórax. Esse boneco está sem pulmão, então ele não vai expandir mais do que... E ele está com uma lesão aqui na região de traqueia e o ar está vazando do pescoço. Então eu não vou conseguir expandir o tórax. Então veja bem, nesse tipo de ventilação, boca a boca face shield ou boca máscara descartável, o que a gente faz é tampa, estende, abre a boca e no caso da máscara veda, sela e sopra. Solta, sela e sopra. 2 ventilações. Então esse processo aqui é o que eu acabei de falar de 2 na relação de 30 por 2. Então 30 compressões e 2 ventilações. Esse aqui é o primeiro produto então chamado Face Shield. O segundo produto é esse aqui, chamado de máscara de RCP descartável. São máscaras descartáveis para RCP. A característica dessas máscaras aqui é que elas são dotadas de uma válvula unidirecional. O objetivo dessa válvula é que, quando você introduz a válvula na boca da vítima, aqui tem um diafragma. Quando você passa o ar do primeiro socorrista para a vítima, o diafragma baixa e o ar passa. Quando o ar ou fluido vem da vítima para o primeiro socorrista,
o diafragma sobe e fecha essa passagem, então não volta. Por isso ela é uma válvula unidirecional. O objetivo dessa máscara é o mesmo que do anterior, só que agora ele tem um dispositivo de segurança. Esse dispositivo Face Shield, ele não funciona como uma barreira biológica, certo? Isso aqui, sugiro não comprar, não utilize, porque ele é extremamente barato, mas dá na mesma do que fazer sem. Prefira usar uma máscara como essa, que tem uma proteção um pouco melhor, embora seja bem difícil de usar. Essa máscara que tem então uma válvula unidirecional, ela deve ser usada da mesma maneira que foi mostrado anteriormente. Durante o processo de ventilação, a gente vai posicionar isso aqui dentro da boca da vítima e ela precisa ser vedada em todo o seu entorno. Comprime narina, faz aquele processo, libera a via aérea, sopra, solta, sopra, solta. E verifica se não vazou ar e se expandiu o tórax. Se você colocar essa máscara e não fizer essa vedação e apenas soprar, o ar vai sair pela boca e sair por baixo do plástico e não vai ter ventilação efetiva usando ela. Então essa daqui utiliza de uma válvula igual que eu mostrei. Essa daqui utiliza de uma válvula diferente. Ela é colocada nessa posição. Aqui vai na boca da vítima e aqui é onde a gente vai soprar. O dispositivo é o mesmo. Aqui dentro você enxerga uma camada plástica que na pressão positiva daqui para lá ela baixa e o ar passa, e na pressão positiva ao contrário ele sobe e não deixa o ar passar. É a mesma coisa, vai ser utilizada a mesma técnica que eu comentei. Então isso aqui é uma máscara de RCP descartável. Geralmente esse tipo de produto vem num chaveiro. Ele era mais comum antigamente, hoje é mais difícil de achar, mas vem uma máscara e um par de luvas, é chamado de kit RCP, tá? Então é uma sugestão. Próximo elemento é esse aqui, chamado de Pocket Mask, ou de máscara de bolso, né, ou de máscara portátil. Quando você abre uma embalagem como essa, você precisa encontrar dois elementos aqui. Desses dois elementos você tem uma válvula unidirecional de segurança. Há outros tipos de válvula. Essa daqui ela funciona também com um diafragma, que é essa parte amarela que está dentro dela. Quando você sopra daqui, o diafragma baixa e o ar ele vem por aqui. Vamos de novo. Quando você sopra, o ar entra aqui, baixa o diafragma amarelo, vem para cá e sai para a vítima. Quando a vítima manda ar ou fluidos para cima, para a direção do socorrista, ele vem por aqui, vem para lá, o diafragma amarelo sobe, fecha a passagem e o ar sai por baixo. Então, ela está nessa posição, tudo que vier da vítima vem aqui e sai por baixo. E do primeiro socorrista vem por aqui e desce pela válvula. O segundo elemento é a própria máscara, que ela vem dobrada. Quando você desdobra, ela adota uma forma semelhante à de uma máscara de BVM, de bolsa, válvula, máscara. Isso aqui é uma válvula, é uma máscara inflável. Tem máscaras que tem uma válvula aqui que você consegue inflar ou desinsuflar essa estrutura. Ela tem uma marcação nose, mostrando para onde vai o nariz. Tem uma forma de gota, né? Então a gota é como se estivesse caindo. A ponta é para o nariz e a parte maior é para o queixo. Essa máscara, essa daqui tem sistema de amarração para ser utilizada de outras formas. E aqui a gente encaixa a válvula unidirecional e ela tem esse aspecto. A utilização dessa máscara, ela pode ser feita quando sozinho, na mesma posição que eu estou aqui. Então, se eu estiver sozinho, eu vou me posicionar dessa forma, e ao utilizar a máscara eu preciso fazer de novo a vedação de toda a volta, pressionando a máscara contra a face da vítima, faz uma leve extensão e sopra, olhando para o tórax. 2 ventilações. Essa posição de mão de socorrista sozinho é o que eu vou chamar aqui para vocês de duplo C.
eu uso um C com uma mão e outro C com outra mão, fazendo força para baixo com a máscara, trazendo a face para a extensão. A gente está trabalhando caso clínico. Tá? A outra técnica de utilização de máscara, que é bastante comum, só que agora a gente está falando num atendimento com 2 pessoas, é um atendimento que se utiliza da chamada mão em C, mão em OK. Mão em C é a mesma coisa que eu mostrei agora. E mão em OK é isso aqui. Também pode ser chamado de mão em C mais E. Né? Mão em C mais E. O C sela a máscara contra a face e o E segura embaixo do queixo para poder facilitar essa extensão do pescoço. Nesse caso aqui dessa técnica de C mais E no queixo, eu tenho uma mão fazendo vedação e a outra fazendo extensão. Como eu não estou usando um dispositivo de bolsa válvula máscara, eu posso utilizar aqui 2 mãos se a gente estiver fazendo um atendimento em 2. Qual seria a ideia? Tem alguém fazendo compressão do tórax e eu estou fazendo ventilação. Técnica número 1 aqui. A mão em C mais E ventilando. Se eu estou em 2 e eu estou usando só a máscara, eu uso as 2 mãos, podendo fazer aquilo que eu falei de duplo C. Tá? Então aqui são 2 C mais E, C mais E, C mais E, e ventilo. Se estiver vazando ar, eu posso também modificar para uma técnica aqui, ó. Eu aperto, essa daqui, eu sinto mais confiança com essa máscara usando essa forma aqui, ó. Eu pressiono a máscara contra a face, né, e com os dedos eu faço a extensão do pescoço. Tem que tomar cuidado para não vazar aqui, ó. Mas essa é uma técnica que para mim funciona melhor do que essa. Okay? É bem mais difícil ventilar naquela posição sozinho do que nessa posição em 2. Quando a gente vai ventilar, fazer RCP de 2 pessoas, uma fica nessa posição e a outra fica nessa posição. E aqui eu consigo ventilar com facilidade. Como a gente não está ao vivo, eu vou pedir para vocês então escreverem aí as perguntas conforme forem surgindo. Você vai vendo esse vídeo e vai escrevendo suas perguntas. Vamos retomar aqui. Foram apresentados 3 tipos de materiais: Face Shield, a máscara de RCP descartável e a máscara Pocket. O quarto elemento é esse aqui. Ele é chamado de BVM ou bolsa válvula máscara. Você pode encontrar também isso aqui sendo chamado de reanimador manual, ressuscitador manual ou mesmo ventilador manual. Os termos mais comuns reanimador manual, tá? E conjunto bolsa válvula máscara. Então ele tem uma máscara, tem uma válvula que também tem um sistema diafragmático, um sistema valvular ali dentro, ó, por isso chama de válvula, e a bolsa, que é uma bolsa onde tem um acúmulo de ar, ao apertar eu mando ar. Esse BVM ele vai ser utilizado quando sozinho, numa posição bem ruim, tá? Bem difícil a gente usar sozinho, mas eu vou mostrar o sozinho e em 2 pessoas. Se eu estiver sozinho, eu comentei que a máscara precisa ser posicionada daquela maneira, né? Pegando nariz e boca, e eu preciso vedar essa máscara. Nessa posição é muito difícil, porque eu teria que usar essa posição aqui, ó. Muito provavelmente sozinho eu não vou conseguir usar esse dispositivo, tá? Eu teria que fazer isso aqui. E é bem possível que eu não consiga. Quando a gente vai ventilar em 2, a pessoa que está na cabeça, ela vai se posicionar um joelho de cada lado da cabeça da vítima. A máscara, ela vai na face, mão em C mais E, vamos empurrar esse cara mais para lá. Mão em C mais E, C pressiona a máscara, E segura a face da vítima, extensão do pescoço, ventila, ventila. Beleza? A ventilação com esse dispositivo, ela precisa ter alguns cuidados.
não pode ser feita dessa forma. Muito rápido, tá? Ela tem que ser uma compressão de 1 segundo. Essa ventilação pode ser feita de outras formas, contra a coxa, na mão, ou então outra pessoa apertando. Isso aqui também pode ser chamado de ambu, tá? É muito comum, vamos ambuzar a vítima. Ambuzar é ventilar manualmente, porque ambu é a marca que criou o primeiro dispositivo. É como se fosse gilete das lâminas de barbear. Se você faz uma pressão rápida demais, se você manda uma pressão grande muito rápido, a resistência do esfíncter proximal do esôfago vai ser vencida e esse ar pode ser mandado para o esôfago. Você vai mandar ar para o tubo digestório e não para a via aérea inferior. Então aqui posiciona, mão em C mais E, libera a via aérea, ventila 1, ventila 2. Ok? Vamos falar de outras formas de uso e depois a gente vê a compressão, ventilação na RCP 30x2. Esse dispositivo ele pode ser utilizado de 3 formas. Forma número 1 é a utilização em ar ambiente, como ele está aqui. No ar ambiente a gente tem aí aproximadamente 20,98, 21% de oxigênio. Se eu utilizar o dispositivo bolsa, válvula, máscara, eu estou mandando ar ambiente para a vítima. Nesse caso eu estou mandando um ar com uma concentração de cerca de 21% de O2. A segunda forma de utilização é utilizando-se da rede de